Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, dia 17, quarta-feira, 17 de julho, Mateus capítulo 11, versículos de 25 a 27. Já quero pedir que você se inscreva, comente, compartilhe, divulgue. Vamos fazer a palavra de Deus se multiplicar. O texto que nós acabamos de ler é um texto pequenino, mas um texto de uma profundidade astronômica. Jesus diz: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e revelastes aos pequeninos. Ora, o que Deus escondeu dos sábios e inteligentes e revelou aos pequeninos? O que será que está escondido? O que será que Deus ele não revela para aquele que é sábio e entendidos? E não que ser sábio e ser entendido seja uma coisa ruim, mas aqui é colocado num sentido pejorativo do que seja ser sábio e entendido, sábio e inteligente. Deus aqui ele não está criticando quem é sábio e quem é inteligente. Essa sabedoria e a inteligência aqui, ela está colocada no modo negativo. Ela está colocada no modo depreciativo, para dizer que aquele que é sábio e entendido, que o Evangelho está dizendo aqui, é aquele que tem o seu coração inchado. É aquele que não precisa de nada e nem de ninguém. É o orgulhoso. É aquele que se basta. É aquele que é incapaz de se humilhar para Deus. Porque a palavra de Deus mesmo ela diz, São Tiago vai dizer, Deus ele resiste aos soberbos, mas ele dá a graça aos humildes. Ora, essa palavra está totalmente de acordo com esse texto do Evangelho. Se Deus ele resiste aos soberbos e ele dá a graça aos humildes, então significa dizer que os sábios e entendidos que o Evangelho está citando aqui são os soberbos e os orgulhosos, aqueles que não têm espaço para Deus. E, irmãos, existem muitas pessoas dentro da igreja orgulhosas. Tem gente que se acha que sabe muito e que já tem todos os conhecimentos, porque já estudou muito e já fez isso. Um coração assim não tem espaço para Deus. Um coração que já está cheio, como Deus vai colocar mais alguma coisa onde já está cheio? Ainda que seja cheio de coisas que não são a graça de Deus. Então, não há espaço para Deus num coração assim. Num coração que se acha, num coração que se acha melhor do que os outros, que se acha mais inteligente que os outros, uma pessoa que se acha superiora e que os outros não sabem nada, e que só ele sabe tudo, e que aquilo que ele faz é bom e tudo que os outros fazem é ruim. Ora, Deus ele não se revela para gente desse tipo. Muito pelo contrário, Deus ele se esconde. Pai do céu, eu te louvo porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos, aos arrogantes, aqueles que estão com o coração cheio, aqueles que são prepotentes, vaidosos. Esses, Deus ele não se revela. Deus ele resiste aos soberbos, mas ele dá a graça aos humildes. Então esse é o primeiro ponto. Esse evangelho é muito rico. Depois, que coisa é essa que Deus está escondendo daqueles que estão com o coração inchado? É a vida espiritual. É a vida interior. A vida interior, ela não está à disposição ali na esquina. Não é algo que a gente
conquista assim, né? Que a gente... não! É algo que requer luta. Nós vimos ontem a história de São Simão Stock, que viveu 20 anos numa árvore oca. Nós podemos falar de São Bento, que dia 11 celebramos o seu dia, que foi viver numa caverna. Anos e anos vivendo numa caverna. Nós podemos falar também de um Santo Antão, que também foi viver no deserto. Mas o que esses homens experimentaram com essa entrega, renunciando a si mesmo, reconhecendo a sua miséria, foi nada mais, nada menos que a glória de Deus. Deus se revelou para São Bento, o demônio também, né? Deus se revelou a São Simão Stock na pessoa de Nossa Senhora e também nas inspirações, nas sutilezas do Espírito Santo. Deus se revela a um Santo Antão, que também lutou muito contra as forças do mal, e tantos outros que, abrindo mão de si, é aquilo que nós ouvimos no Evangelho de dias passados agora: aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que perde a sua vida por causa de mim, esse encontra uma nova vida. Deus tem uma nova vida, a vida espiritual, a vida interior, uma vida de contemplação, uma vida de contemplação das verdades infusas, uma vida de contemplação da glória de Deus, das maravilhas de Deus. Isso não está à disposição aí. Isso precisa esforço da nossa parte, renúncia da nossa parte, diminuir de tamanho. E aqui entra maravilhosamente bem a pequena via de Santa Teresinha. Como não lembrar da pequena via de Santa Teresinha? Ela diz no seu primeiro passo da sua pequena via: reconhecer o nosso próprio nada. Nada, somos nada, somos pó. Isso que nós somos. Quando nós reconhecemos a nossa miséria, quando nós temos lá, como diz as bem-aventuranças do Evangelho de São Mateus no capítulo 5, quando nós temos um coração pobre, e não é pobre financeiramente, ter um coração, ser pobre em espírito, ter um coração pobre é um coração que não faz nada sem depender unicamente de Deus. É um coração que não dá um passo nem para a direita e nem para a esquerda, se isso não estiver dentro da vontade de Deus, se isso não estiver dentro da presciência de Deus. É aquela pessoa que 24 horas, 25 horas, 7 dias por semana, como era uma propaganda de um banco que tinha aí, essa pessoa, ela está com seu coração voltado para Deus. Voltado para Deus, reconhecendo a sua indigência, reconhecendo a sua incapacidade. E, meus irmãos, vocês viram que isso é exatamente ao contrário do que se prega às vezes por aí. Prosperidade, você consegue tudo, você pode tudo, basta que você tenha um pensamento positivo. Isso não é o Evangelho de Jesus Cristo. Me desculpa dizer, isso não é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho de Teresinha. Eu fico com Teresinha. Eu fico com a igreja, que diz que nós não somos nada. Deus é que faz tudo através de nós. Que sem Ele, Jesus disse no Evangelho de São João, sem mim, nada podeis fazer. Sem Deus, nós não podemos absolutamente nada. Então Jesus diz: eu te louvo porque você escondeu, Deus, essas coisas dos sábios e entendidos. Ou seja, você escondeu a vida espiritual, aquela coisa maravilhosa, aquela vida de contemplação que os santos encontraram. E eles, é aquilo que diz o Evangelho, aquele que encontrou uma pérola preciosa. Essa pérola preciosa é a vida espiritual, porque nela está Jesus. Ele vai e vende tudo que ele tem para comprar aquele campo, porque naquele campo tem algo maravilhoso, e que ele não quer mais largar aquilo. Ele não quer abrir mão por nada desse mundo, por prazer nenhum desse mundo, por coisa nenhuma desse mundo, por bem material nenhum desse mundo pode dar aquilo, aquela vida na graça, aquela vida interior que está escondida
para aquele que tem um coração soberbo, para aquele que não se acha um necessitado. E Jesus ainda diz, porque assim foi do teu agrado. Então é vontade de Deus. É vontade de Deus. E quem revela o Pai, quem revela essa vida espiritual para nós, é nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amigos, que evangelho profundo, que evangelho maravilhoso. Então, eu recomendaria para nós hoje, para cada um de nós, para mim também, né? Eu não sou aqui um sabichão e partilho o evangelho com vocês. Não, eu também procuro viver cada dia aquilo que prego, aquilo que falo aqui com vocês, aquilo que a gente medita junto. É um crescimento junto para todos nós. Todos nós. Eu não estou aqui acima de vocês. Não. Eu sou só um instrumento para poder estar junto com vocês, meditando em família a santa palavra de Deus. Então isso também é para mim. É para mim. Eu preciso, cada dia mais, eu preciso ainda mais abrir mão de mim, abrir mão do meu orgulho, da minha vaidade, para experimentar o melhor de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Glória a ti, Senhor.